Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. É bom estar na casa de Deus, é bom estar junto com vocês, porque Deus tem um propósito de nós estarmos aqui reunidos. Você deixou sua casa para vir aqui prestar culto a Deus. E aqui nós estamos nessa mesma intenção, unidos em fé, em amor, em nome de Jesus Cristo, para prestar culto ao nosso Deus. E nós vamos orar pelas crianças, é isso? Edivane, Por favor, venham aqui as crianças aqui na frente. Nós vamos orar pelas crianças e elas estarão indo para a salinha. Tem mais algumas ali? Amém. Então vamos aguardar que todas estejam aqui para que nós possamos orar pelas crianças. Queridos, enquanto isso, na oração nós apresentamos as famílias, as pessoas que vivem ali na costa oeste, na costa do Golfo. Eu tive a oportunidade de estar lá essa semana. Alguém esteve por lá ou passou por lá, viu como é que está a situação? Está difícil. Eu entendo que mais do que preservar os bens materiais, que Deus preserve as vidas humanas, porque muitas vidas se perderam. E a grande preocupação agora, essa semana, é que o próximo furacão já está chegando. E há muito entulho, todas as coisas tiraram das casas e colocaram na rua, nas calçadas, para que fossem recolhidos. Então a nossa grande questão é que Deus levante pessoas para trabalhar e que dê condições e tempo para que tudo aquilo que esteja espalhado por lá de fora possa ser recolhido antes dos ventos chegarem. Então, não somente hoje, mas durante a semana, coloque essas pessoas, essas famílias em oração. Porque eu tive a oportunidade de andar pelas ruas, mas também de entrar em casas. É muito triste você ver as coisas se perderem tão rapidamente. As paredes das casas até mais alto que isso aqui, areia, perdendo tudo. Vamos orar pelos nossos filhos? Senhor meu Deus, nós queremos te apresentar as crianças da tua casa, da tua igreja, os pequeninos da nossa família. Pedir, Senhor Jesus, que o Senhor sustente-o em suas boas mãos para que eles cresçam com saúde, com sabedoria, com discernimento. Que eles cresçam com a unção do Espírito Santo na vida deles. Que eles cresçam com o conhecimento da palavra de Deus que eles têm recebido nessa escolinha. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe o ministério infantil, as professoras, as auxiliares, que têm dedicado tempo, têm dedicado a sua vida para estudar, para ler, para se preparar, para ensinar os nossos filhos. Com gratidão nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor levantou essas irmãs e esses irmãos para se dedicarem em favor dos nossos. Louvado seja o teu santo nome, Pai, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Já cumprimentei os irmãos que aqui estão, mas também quero saudar os irmãos que nos assistem pelas redes sociais. É um prazer ter vocês conosco. Que esta palavra seja uma palavra de edificação para a tua vida também. E na oportunidade que você tiver, venha nos visitar. 1921, Central Florida Parkway, Orlando, Flórida. Vai ser um prazer poder te receber aqui e poder te dar um abraço e cultuar a Deus junto com você. Isaías capítulo 43, o versículo 18 e 19, é o tema base da nossa mensagem. Acompanha comigo, você que trouxe a sua Bíblia, ou através do aplicativo. Se você não trouxe a Bíblia também, não trouxe o aplicativo, está no telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Amém? Eu sei que nós já oramos, mas eu gostaria de fazer com você mais uma oração. Curva a sua cabeça e peça a Deus: Deus,
na instrumentalidade da Tua palavra, fala ao meu coração. Eu vim aqui prestar um culto racional a Ti, Pai. Mas eu também preciso ouvir a Tua voz. Porque a Tua voz, ela acalma o meu coração. A Tua palavra, Senhor, ela traz ânimo, ela traz fôlego de vida. Por isso, Pai, dá-nos a porção diária da Tua palavra. Para que nós sejamos renovados, revigorados e saiamos daqui com esperança e com alegria de Te servir. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o título da mensagem é: não existe futuro para quem vive no passado. Talvez você já tenha escutado isso antes. Tem uma frase que é atribuída ao médico Philip Haskin. Essa frase diz assim: aquele que desperdiça o hoje, lamentando o ontem, desperdiçará o amanhã, lamentando o hoje. Não existe futuro para quem vive no passado. Eu não sei você, mas eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que uma das poucas certezas que eu tenho na vida é que nós não podemos mudar o passado. Vocês concordam comigo? Alguém aqui já tentou mudar o passado? Vontade nós temos, não é? Muitas vezes nós fazemos alguma coisa, emitimos uma palavra, uma opinião, ou fazemos algo que entristece a Deus e nos entristece também, porque o Espírito Santo testifica ao nosso coração. Até mesmo para quem não é cristão, até mesmo para quem muitas vezes não tem uma experiência com Cristo. Existem coisas que nós fazemos que nós nos arrependemos, mas infelizmente ou felizmente não temos condições de voltar atrás. Por quê? Porque nós não temos poder, não temos autoridade sobre o nosso passado. O que passou, passou, ficou para trás. Se você olhar no dicionário, o que significa a palavra passado, você vai encontrar algo acabado. Ou seja, sabe quando você coloca um ponto final? É algo que acabou. É um ciclo que já se completou. Já não está mais na existência. O passado é algo que existiu, mas já não existe mais a não ser nas nossas memórias. Seria possível voltarmos um segundo que seja? Um milésimo de segundo? Não, não é possível. Então, uma das certezas, dentre tantas incertezas que eu tenho na vida, assim como talvez você tenha, é que o passado, ele está fora do nosso alcance. A única coisa que o passado serve é de referência. É como quando você está dirigindo e nós temos os retrovisores. Quando nós estamos dirigindo, nós dirigimos todo o tempo olhando para o retrovisor. Nós olhamos para o para-brisa. E o para-brisa é muito grande porque ele amplia nossa visão, ele nos faz ver aonde nós estamos. E a alguns metros à frente, ele não nos deixa ver todo o caminho, mas ele nos faz ver o suficiente para andar em segurança. Isso é o presente. Mas o retrovisor está ali como referência, para que nós possamos olhar para trás e entender o que ficou para trás. Existem, queridos, pessoas que vivem presas no passado e quiçá não esteja nenhuma dessas pessoas entre nós. Mas se você for uma dessas pessoas, ou se você conhece uma dessas pessoas, você entende o que eu estou falando. Pessoas presas a memórias, a mágoas, a ressentimentos, a episódios que vivenciaram e que se transformaram numa bola de ferro amarrada ao seu tornozelo, que as impedem de caminhar. É como se fosse uma ferida aberta. E parece que há momentos que pessoas que se acostumam
E essa vitimização passa a ser um estilo de vida. Mas aí é um problema. Qual é o título da nossa mensagem? Não existe futuro para quem vive no passado. Por isso, meus queridos, ainda que nós estejamos com uma bola de ferro enorme, pesada, presa ao nosso calcanhar, eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor dos Senhores, Ele vai romper os grilhões, Ele vai quebrar os cadeados, Ele vai romper as cadeias, para que nós possamos sair daqui, caminhando, vivendo o nosso presente, e não vivendo de memórias, não vivendo de algo, de transtornos ou de depressões que o passado nos traz. Qual é o lugar do passado, ou qual deve ser o lugar do passado na nossa vida? Baseado em tudo que nós falamos aqui. Deve ser no presente? Deve ser no futuro? O passado ficou para trás. O passado serve de referência para que nós possamos olhar onde nós caímos, onde nós tropeçamos, onde nós erramos e aonde nós acertamos também. Para que nós possamos melhorar, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, para que nós possamos conquistar o que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos romper em fé, para que nós possamos entrar na terra que o Senhor prometeu, para que nós possamos viver os propósitos de Deus. O passado serve como referência, mas ele não pode ser algo que nos prende. Quando o passado nos prende, ele nos traz a depressão. Dizem, e eu concordo com isso, que passado é excesso, que depressão é excesso de passado. Porque impede você de caminhar para frente, de viver o seu dia. O dia tem 24 horas, tantas coisas para se fazer, mas perde-se tempo pensando naquilo que já não se pode fazer, naquilo que ficou para trás. E existem ocasiões onde nós encontramos, ou quiçá nós já passamos por esse momento, onde nós fomos ou conhecemos pessoas que vivem da reputação. Você já conheceu alguém assim? Pessoas que vivem no passado, não, porque quando eu era mais novo, ou quando eu era mais crente, ou quando eu me converti. Querido, o que te impede de ser a bênção que você foi lá no passado? De ser o profissional que você foi no passado? De ser essa pessoa bem-sucedida na tua casa, no trabalho, na escola? O que te impede de ser o que você já foi no passado? Você pode ser muito melhor que isso, se você deixar o passado para trás e viver o presente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Rafael, se você puder colocar na tela para mim, por favor. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Diz assim a palavra do Senhor: nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer esta pergunta. Uau, mas claro que isso é impossível, né? Nem parece um versículo que foi escrito há 2000 anos atrás, parece um autor atual escrevendo isso. Por que os dias passados, nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que a de agora. Por que faríamos essa pergunta? A Bíblia diz que essa não é uma pergunta sábia, não traz sabedoria nesta pergunta. Por quê? Porque nada nos impede de viver o hoje melhor do que nós vivemos o ontem. A única coisa que nos impede é estar preso ao passado. Mas também existem pessoas que são presas às decepções do passado. Por isso muitas estão deprimidas. Já o futuro, dizem que é o excesso de ansiedade. E a Bíblia diz em Lucas,
capítulo 12, versículo 22 a 31. Eu quero que você acompanhe comigo também. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo... Quem disse isso? A quem? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. E antes de nós prosseguirmos, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não quero que você se confunda, achando que a palavra de Deus está dizendo para você assim, não. Você não tem que fazer planos, você não tem que se preocupar, você não deve fazer nada, você deve deitar na rede, em berço esplêndido e esperar que tudo vai cair do céu. Não. O que Deus está dizendo é, a minha parte, eu garanto, mas não te exime de fazer o que você tem que fazer. Levantar de manhã, lavar o rosto, se vestir, trabalhar, cuidar da sua família, agradecer a Deus. Viver uma vida cristã. O versículo 24 diz assim, observa os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem mais do que as aves do céu? Querido, você entende o valor que você tem para Deus? Se Deus cuida dos animais, por que Deus não cuidaria de você, que é a imagem e semelhança, criado, a imagem e semelhança de Deus? Você é a pessoa que Deus mais ama neste mundo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é tão importante que Deus enviou Jesus para morrer no teu lugar, no meu lugar. Eu sendo pecador, Deus me amou assim, ainda assim. Deus conhece todos os meus defeitos. E Ele me ama dessa forma, a ponto de enviar Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, para morrer por causa dos meus pecados. E às vezes a gente acha que Deus não olha para a gente, que Deus não cuida da gente. Oh, meu querido, nós precisamos ampliar a nossa visão e entender que o cuidado de Deus vai muito mais do que as coisinhas do dia a dia, as picuinhas do dia a dia que você fica, às vezes, murmurando como uma criança de 5 anos. Deus não fez isso, não fez aquilo. Deus trabalha 24 horas em teu favor. Se não fosse assim, o inimigo já tinha te devorado. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, existem coisas que estão fora do nosso alcance. Existem coisas que nós não temos controle. E dessas coisas, nós ao invés de estarmos ansiosos, preocupados, tentando resolver aquilo que nós não temos condições, nós temos que entender que Deus está cuidando. Nós não podemos cuidar de coisas da nossa vida que não estão na nossa alçada, na nossa competência. Mas se nós confiarmos que Deus está fazendo, e Ele faz, e Ele fará, porque Ele é fiel na sua palavra. O versículo 26 diz, portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam com as outras. Eu quero trazer a tua reflexão. Aquilo que tem te abatido, aquilo que tem consumido o teu tempo, as tuas energias, o teu sono, está na tua área de controle? Se não está,
confia que Deus vai fazer. Mas se está, arregaça as tuas mangas. Para de viver do passado. E no presente, encare o seu leão. Mate o seu gigante. Atravesse o mar. Porque Deus te equipa para isso. Deus te equipa para isso. Deus te prepara para isso. O 27, observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você está entendendo como nós dispomos a nossa energia muitas vezes para buscar aquilo que não é para ser buscado? Que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mais uma vez, meus queridos, eu estou dizendo, prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que você não tem responsabilidade social, que você não tem responsabilidade com seu trabalho, que você não tem responsabilidade com a sua família, que você não tem responsabilidade com a sua igreja. Como um cristão, nós temos muita responsabilidade, que é não simplesmente fazer, mas fazer o melhor que nós podemos. Mas a nossa energia, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus cuida de todas essas coisas. Às vezes nós dobramos nossos joelhos e apresentamos diante de Deus uma lista extensa dos nossos pedidos, de tudo que nós precisamos. Mas e o reino de Deus, onde está nisso? O futuro é excesso de ansiedade, e ansiedade é se preocupar com algo que talvez muitas vezes nem vai acontecer. Algo que talvez está só no teu imaginário. Você já está pensando, prevendo que algo pode acontecer, e você já está se consumindo, se corroendo por dentro, está ficando doente por algo que talvez nunca aconteça. Passado, depressão. Futuro, ansiedade. Vamos viver no presente? Eu não sei como foi o seu passado. Eu sei que aqui, ou aí, cada um tem uma história. E eu não conheço a história de vocês. Eu não conheço o passado de vocês. Eu não conheço as cicatrizes de vocês. Eu não conheço as alegrias. Eu não conheço as decepções. Eu não conheço nada de vocês. Mas Deus sabe todas as coisas. O que eu sei é que todos os dias Deus te dá uma oportunidade de escrever o teu presente. Queridos, eu conheço muita gente, algumas pessoas, que cresceram em lugares muito difíceis, que passaram por situações muito difíceis, e superaram, e venceram. Por que nós não podemos fazer isso também? Hoje, Deus te dá a oportunidade aqui hoje, de tomar uma decisão. De dizer: Senhor,
Eu estou preocupado com o meu presente, com o meu futuro. Porque eu não sei como vai ser até o final do mês. Mas aquilo que eu não tenho controle, Pai, eu quero colocar nas tuas mãos. E eu vou fazer a minha parte. Pai, aquilo que eu deixei para trás, que está me segurando, eu também quero abandonar. Eu quero escrever uma nova história hoje, eu quero tomar uma decisão hoje. O futuro começa no presente. O que você quer colher amanhã, você planta hoje. A pessoa que você quer ser amanhã, você começa a trabalhar hoje. O caráter que você quer ter amanhã, você começa a trabalhar nele hoje. E quando eu digo que você começa a trabalhar, não é que você vai botar a mão e vai fazer, não, você vai decidir e vai colocar nas mãos de Deus e vai fazer a tua parte e Deus vai fazer a parte dele. Porque tudo começa com uma decisão. Deus não vai arrastar você pelos cabelos e dizer, vem aqui, eu vou te obrigar a mudar. Não. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, meus queridos, parece que é fácil. Teoricamente é fácil. Mas na prática talvez seja muito difícil. Porque na prática é a decisão de abandonar as coisas. De deixar hábitos. De deixar costumes. De deixar coisas que nós estamos fazendo há tanto tempo. A decisão de se arrepender. Porque não há mudança sem arrependimento. O primeiro passo é decidir, a partir de hoje, o meu passado não me afeta mais. O que eu fiz ficou para trás. O acusador vai tentar te impedir. Vai colocar coisas na tua cabeça, no teu caminho. Vai colocar pessoas, vai colocar vozes. Vai usar alguém, às vezes até dentro da igreja. Mas você vai dizer, não. Eu decidi que o meu passado não vai impedir o meu futuro. E as minhas preocupações, as minhas ansiedades, eu vou entregar a Deus. Porque Ele diz para nós fazermos isso ou não. Entregarmos a Ele as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado. Para que você fica carregando um fardo que você não consegue, que você não tem forças? Deixa diante do altar, entrega para Deus. O que nós queremos para amanhã, nós começamos hoje. Se eu quero ser o melhor profissional, se eu quero ser o melhor crente, o melhor pai, o melhor marido, o melhor qualquer coisa. Não basta eu querer. Eu tenho que agir. Tem muita gente que quer muita coisa, mas não faz nada, não age, não toma um posicionamento. Queridos, talvez você pense assim, Glauber, que você não sabe da minha história. Deixa Deus curar tuas feridas. Para de andar de um lado para o outro sem rumo. Jesus quer dar direção. De ficar andando, vai para cá, vai para lá, busca aqui, busca ali. Jesus quer dar direção. Ele quer mudar a tua história, a minha história. Olha só. Todos conhecem o calendário, né? Que dia é hoje? 6 de outubro? E como que o calendário é dividido? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, queridos, Jesus mudou a história da humanidade. Jesus iniciou um novo tempo na terra.
Que hoje seja uma página virada na tua vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Deus pode mudar a tua história. Ele precisa nascer na tua vida. Ele pode mudar a tua história. Quando Jesus ele entra no contexto, tudo muda. Se você lê o Novo Testamento, se você vê os lugares onde Jesus passou, aonde Jesus entrava, mudava o contexto. Se havia depressão, era curada. Se havia ansiedade, era curada. Se havia paralíticos, eram curados, cegos, surdos, mudos, doentes. Onde Jesus entra, ele muda o contexto. Ele traz saúde não só para a tua vida física, mas para a tua vida emocional. E quantas pessoas estão doentes emocionalmente? Quando Jesus entra na história, ele transforma. Mas às vezes a gente precisa ter um pouquinho de fé para trocar na orla de Jesus. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela falou assim, não, se eu chegar perto, se eu tocar. E quando você toca em Jesus, meu querido, Jesus não fica despercebido. Não, você não passa despercebido. Eu te convido a tocar em Jesus nessa noite. Que você tenha uma centelha de fé. Porque a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para esse monte, muda para lá, e ele vai mudar. Você tem um pouquinho de fé aí, para tocar em Jesus nessa noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, depressão, ansiedade, futuro, passado, presente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é tudo o que precisa hoje para que você possa viver diferente. E o que Deus tem para mim no futuro? Queridos, a Bíblia ela traz mais de 30 mil promessas para nós, para quem entrega a vida ao Senhor. Ela tem 365 promessas diretas para você. Sabe o que é isso? Uma para cada dia do ano. Para cada dificuldade da vida, a Bíblia, a palavra de Deus, traz uma solução, um versículo. Se você está triste, se você está magoado, se você está alegre, na palavra de Deus você encontra a solução. Mas olha só, nós seríamos muito pequenos se nós entendêssemos o futuro simplesmente considerando os nossos dias de vida. Nós precisamos considerar os nossos dias de vida. E para isso Deus tem promessas para nós. Mas futuro mesmo, meu querido, é o que Jesus garantiu para nós, a vida eterna. Não adianta nada ter uma vida abundante aqui na terra se ter o futuro comprometido com o reino de Deus. Nós não podemos deixar de avaliar ou de entender que o nosso futuro é muito mais do que os poucos dias de vida que nós temos, mas é a recompensa que Jesus proporcionou para nós, abrindo um novo caminho, restaurando a comunhão com Deus. Você acredita em vida eterna, meu querido? Você acredita que daqui a pouco, e eu falo daqui a pouco porque pode ser daqui 1 dia, 10 dias, 10 anos, mas para Deus isso é muito pouco. O teu fôlego de vida vai cessar, o meu vai cessar. E quando cessar o nosso fôlego de vida aqui, o que acontece? Acabou. Era esse o nosso futuro? O que Jesus disse aos seus discípulos
eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. E eu vou fazer o quê? Preparar moradas. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, o nosso período de vida é muito curto comparado com a eternidade. Só que o valor que a gente dá para a eternidade, nós perdemos a referência. Nós não damos valor para o plano de Deus, da eternidade com Ele. Nós damos muito valor nos nossos dias aqui. Isso aqui comparado com o que Deus tem preparado para nós é nada. 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 Nada do que você conquiste aqui. Nada do que você alcance aqui pode se comparar com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz a palavra do Senhor em Coríntios. Você acredita em vida eterna? Você acredita que Deus tem um plano futuro para você, muito além do que viver nessa terra, mas que Ele quer ter o prazer da tua companhia para sempre? E eu quero trazer à nossa memória, e se você puder me ajudar, algumas promessas de Deus para mim e para a tua vida. Porque as promessas de Deus, ela nos faz tirar o foco do nosso passado. Nos faz tirar o foco da ansiedade do futuro. Mas ela nos faz viver no presente, porque as promessas de Deus, elas se renovam toda manhã. Uma das promessas de Deus. E se você lembrar de alguma aí, eu gostaria que você tivesse a ousadia, a coragem de levantar a tua mão e falar aquilo que Deus trouxe ao teu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descanso. Os que confiam no Senhor subirão como águias. Os que confiam no Senhor serão com os montes de Sião também, que não serão abalados, mas permanecem para sempre. Você quer trazer o seu versículo, meu irmão, de promessa de Deus? Traga. Eis que estarei convosco todos os dias. São tantos, tantos, tantos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um ajudador. Como nós dizemos, eu vou preparar lugar. Aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Aquele que tem sede, e beba. Aqueles que crerem em mim farão obras. Eis que dos teus pecados não. Querido, Deus tem promessa de perdão, um novo coração, restauração, vida eterna. E nós iniciamos o culto com Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E eu gostaria que o Rafael colocasse, por gentileza, para mim no telão. E eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. E esse versículo diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Às vezes você ora justamente ao contrário. Não, Deus não sabe. E Deus fala assim: não, filho, você que não sabe. Eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Diz o Senhor. São pensamentos de, e não de, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Na minha versão diz assim: para vos dar o fim que esperais. Olha só, o que Deus está dizendo é: os meus planos para vocês são planos de paz e não de guerra, para dar o fim que vocês esperam. Não é o meio que vocês esperam. Deus está dizendo assim: eu vou confirmar o que você espera.
Só que a gente está dizendo assim, ó, que tem que ser do meu jeito. E Deus está falando assim, eu confirmo o fim, mas o método é meu. A forma como vai acontecer é do meu jeito. E é aí onde às vezes a gente se perde, né? E a gente deixa de crer. Porque a gente traça um plano. Eu quero aquilo ali e vai acontecer desse jeitinho aqui. A gente quer ensinar a Deus como é que faz. Senhor, olha, eu quero chegar lá, mas tem que ser desse jeito. E aí Deus fala para você assim, querido, você vai chegar lá. Mas não é desse jeito. Eu garanto o fim. Mas o meio, o processo é do meu jeito. Sabe por quê? Porque você não pode chegar lá do jeito que você está. Eu tenho que te preparar antes. E para isso, eu vou usar o meio, eu vou usar o processo para te preparar para que quando você receba o fim pelo qual você tem buscado, você reconheça que não foi pela força do teu braço, mas foi pela minha graça e pela minha misericórdia. Rafael, por favor, usando e abusando de você hoje, Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu chamei pelo nome. Você é meu. Querido, não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que te escolheu. Não temas. Eu te remi, diz o Senhor. Se fica olhando para o passado, se sentindo culpado, se sentindo um derrotado, um fracassado, lambendo as feridas como um cão, ou você fica vivendo algo que nem existe, e Deus está dizendo assim, não se preocupa, busque o meu reino, eu te remi, eu garanti, aquilo que você não podia fazer, eu já fiz. Te chamei pelo teu nome. Deus não te chama, ô fulano, não, ô amiguinho, né? Ô irmão. Tem pessoa que está na igreja faz 1 ano e não sabe o nome. Ô irmão, ainda bem que tem um irmão, né? Ô irmão. Aí pergunta, quem que é aquele irmão lá? Querido, Deus sabe o teu nome. Talvez nem todos os irmãos aqui da igreja saibam, mas Deus sabe o teu nome. Tu és meu. Você é do Senhor. Versão moderna, moderníssima. Você é meu e o boi não lambe. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. Ah, meu querido. Você se sente afogando aí num oceano de problema? Deus está contigo. Quando passares pelos rios, não é pelos rios do Instagram. Lá também. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Sabe o que Deus está tentando fazer, está fazendo quando Ele traz ali fogo e água? Ele está dizendo assim, quando você passar pelos extremos. Quando você passar pelos extremos, você não vai ser queimado, você não vai ser submergido, você não vai se afogar. As chamas não te queimarão, porque eu te remi, eu te chamo pelo nome.
E para terminar, meus queridos, eu queria ler Êxodo 33, capítulo 14. Essa é uma palavra que Deus trouxe a Moisés num momento muito importante. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. E o próximo? Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar. Deus disse para Moisés: a minha presença vai contigo para que você possa descansar. E Moisés se afirma: Senhor, se a tua presença não for conosco, não deixa nem eu sair daqui. Fique em pé, por favor. Eu quero orar junto com você. Eu quero dizer para você o que Deus disse para Moisés. A minha presença vai contigo para te fazer descansar. Nesse turbilhão de passado, de lembranças ou de preocupações com o futuro. E eu sei que não é fácil. Começar uma vida aqui nos Estados Unidos não é fácil. Mas você vai fazer a tua parte. Você já está fazendo a sua parte. Mas tenha consciência disso. Deus te diz: a minha presença vai contigo. Querido, na tua casa, a presença do Senhor tem que fazer sentido. No teu trabalho ou na tua busca pelo trabalho, aqui dentro da igreja, a presença do Senhor tem que fazer sentido, porque é ela que nos traz descanso. E se você quiser, eu te convido nessa oração a dizer, como Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui, nem nos faça subir daqui. Porque nada faz sentido, meus queridos, se nós não estivermos na presença de Deus.